Já estamos de volta com o Manhã da Piedade. E você, tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade? Manda aqui pra gente, então, no nosso WhatsApp. O número é 996428473. Todo dia nós temos um momento de espiritualidade ao final do programa. Mande seu pedido de oração, que no final a gente vai falar e vai colocar na nossa Ermida. Agora a gente vai falar sobre saúde. Muitas pessoas se programam ao longo do ano para realizar as cirurgias plásticas, mas acabam não conseguindo fazer. Estamos na época mais quente do ano, o verão. E aí vem o receio. Será que eu posso fazer cirurgia plástica em pleno verão? Agora a gente vai conversar com o cirurgião plástico, o Dr. Jorge Menezes, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia, doutor! Bom dia a todos. Doutor Jorge, no geral, né, existe um certo receio, né, um receio natural sobre fazer cirurgias plásticas no verão. Em relação à questão do inchaço, se a pessoa vai inchar muito, a questão dos cuidados, né, pós-cirurgia, de evitar sol. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na realidade, antigamente, preconizava-se fazer no inverno, né? E todo mundo tinha isso em mente, justamente por causa do inchaço, para reduzir o inchaço, o que é uma quimera, né? Na realidade, não existe isso. Uma agressão cirúrgica, agressão é uma maneira simpática de falar. Uma agressão cirúrgica sempre leva a um inchaço, porque o inchaço faz parte da cicatrização pós-operatória. Mas tinha muito conforto, porque naquela época também desfrutava-se muito pouco de ar-condicionado, essa história toda. Então era mais confortável você ficar deitada no inverno e ter aquele conforto do tempo a seu favor justamente nesse período de recuperação. Porém, a cirurgia plástica mudou demais. Ela continua a mesma, porém renovada e customizada aos dias atuais. Ou seja, aumentou-se o número de cirurgiões plásticos, barateou-se mais o procedimento, então todo mundo faz em qualquer época do ano. Já não se tem mais em mente que no inverno é melhor. Algumas pessoas ainda abordam esse tipo de procedimento durante a consulta, mas nós deixamos claro que a evolução é a mesma. Hoje, antigamente você tinha que ficar deitada, chegava-se às raias da loucura para você colocar um saco de arroz ou de açúcar de 5 quilos sobre um abdômen operado, justamente para não dar líquido. Tinha-se isso naquela época. Gente. Hoje a gente não deixa a paciente mais deitada, tomando sopinha, quietinha. Ela tem que deambular, ela tem que andar, ela tem que ir por dentro da casa dela, ir para a sala jantar, ir ao banheiro, tomar banho de chuveiro. Ela tem que fazer isso tudo justamente para prevenir um dos maiores traumas pós-operatório, que é a trombose dos membros inferiores. Então, ela levando uma vida parcialmente normal dentro de casa, sem fazer extravagância, nós temos até uma melhora da evolução, uma melhora do funcionamento corporal, do funcionamento do organismo, isso levando a todas as etapas da cicatrização dentro da normalidade e ela tendo um padrão de qualidade de vida melhor nesse pós-operatório. Entendi. Hoje em dia, então, é comum pessoas, né, quando vão ali marcar a tão sonhada cirurgia plástica, já marcarem para o verão. Existe algum benefício? O senhor falou brevemente aí, mas existe alguma vantagem ao realizar a cirurgia agora nessa época do ano ou não? Qualquer época do ano, a cirurgia plástica ela vai ter o mesmo efeito, o mesmo resultado? O preparo pré-operatório para as cirurgias, quaisquer que sejam as especialidades, e principalmente a cirurgia plástica, ele mudou demais. Então, você pede vários exames, alguns a gente nem tinha antigamente, a paciente estando íntegra, porque é a única especialidade médica que, para você ser abordada pelo médico, você tem que estar bem, né? Todas as outras especialidades, você tem que estar com algum tipo de alteração, algum tipo de doença. Cirurgia plástica, não. Para você operar, você tem que estar bem, muito bem. Então, de posse desses exames, de posse desse preparo pré-operatório, todas as pacientes que vão na minha clínica para fazer a cirurgia na primeira consulta, se ela quer, por exemplo, uma redução de mama, ela recebe por e-mail uma cartilha de orientação. Ali está escrito tudo o que vai acontecer com ela antes, durante e depois da cirurgia. Isso dá uma tranquilidade, ela tem menos estresse. Tendo menos estresse, você produz menos cortisol, que é o veneninho que nós inundamos o nosso corpo quando nós estamos com muito estresse, depressão e tudo mais. E ele é altamente danoso para o nosso organismo. Então, quando tudo está preparado, pode ser a qualquer época.
E hoje também nós tivemos uma antecipação etária da cirurgia plástica nos últimos 20 anos. Ou seja, muita gente nova fazendo cirurgia plástica. E esse pessoal da Jovem Guarda, baseados aí de 18 até 40 anos, eles nem se lembram se é verão, se é férias, se é inverno. Eles reorganizam a vida pessoal e fazem a cirurgia. Por isso que no verão não tem problema nenhum. Outro, também as casas hoje já estão todas equipadas com ar-condicionado. Tem-se acompanhantes, né? A família, fica alguém acompanhando para dar a estabilidade para o paciente se recuperar sem fazer extravagância. Então, hoje já nem se abordam mais. Mas, já respondendo o final da pergunta, nós não temos um diferencial para fazer o inverno ou o verão. Isso não. E os cuidados, tem algum diferencial ou também não? Por, né, estarmos no verão, então a gente tem dias de sol pleno, isso pode interferir? Como que funciona? Uhum. Os fatores relevantes de inverno e verão sempre são outdoor, né? Uhum. O indoor, que é onde a paciente está para fazer a recuperação, ele tem pouca variação de temperatura, de exposição solar. Então, não importamos muito com o que está lá fora. Porque, por exemplo, ela não poderia jamais ir tomar um sol no pós-operatório imediato, né? Isso é desconfortável, isso gera uma perda líquida pelo suor que pode alterar a homeostase dela. A homeostase é a dinâmica dos líquidos corporais que funciona dentro do organismo dela. Então, como nós temos o problema de alteração de tempo lá fora, nós não temos muita interferência nessa recuperação dentro de casa, que é o que ela vai acontecer. Então, isso demanda poucos cuidados especiais. Agora, é lógico que você tem um protocolo de pós-operatório imediato. Por exemplo, higiene é o fator primordial para que você tenha uma boa evolução. Um curativo limpo, tomar banho, porque aí você tira todo esse acúmulo de poluição, de sujidades que acumulam na sua pele, inclusive com fungos, bactérias e vírus, que pode dar processo inflamatório em cima da nossa incisão, em cima do nosso corte. Então, você tem que ter uma dieta, você vai comer de tudo, desde que você priorize vitaminas, proteínas e sais minerais, hidratar-se abundantemente, porque o rim precisa funcionar, precisa tirar da circulação os radicais livres que se formam no pós-operatório. Você vai ter um descanso diário mais confortável, sem ter que ficar de repouso absoluto. Você vai ter uma assistência também de alguém para te ajudar. É lógico que você não vai ficar levantando toda hora, pegar um comprimido, pegar um antibiótico, pegar um remédio para dor, se eventualmente for necessário. Mas esses cuidados pós-operatório é uma rotina que você tem no dia a dia, mais aprimorada e mais intensa. Boa alimentação, bom descanso, boa higiene, e também o mais importante, que é um descanso psicológico, né? Para com tudo. Desliga da sua vida. Não vá achando que pelo primeiro dia que você está operada, que você está bem, porque quando a paciente ela é bem preparada, o pós-operatório é tranquilo. Ela se submete a uma cirurgia gigantesca. Mama, abdômen, lipo de flancos, a cintura, o pneuzinho. No outro dia ela está bem, ela está andando, conversando, ela está indo ao banheiro, ela está urinando bem dentro dos padrões que precisamos. Então, aí ela pode cometer alguma extravagância. E a maioria das extravagâncias dos dias atuais, que o ser humano, a humanidade está sem tempo, é voltar às suas atividades profissionais. Aí você começa a fazer uma negociação, a negociação não dá certo, você começa a se zangar, você fica de mau humor, você fica deprimido, produz cortisol, ele interfere na minha cicatrização. Então, desliga. É televisão, Spotify, Netflix, o dia inteiro. É só relaxar. Eu, particularmente, indico um bom livro, né? Porque aí você não tem interferência nenhuma. Porque ao ler um livro, você entra naquele universo e a conversa é tão boa, a leitura é tão boa, que você dá aquela relaxada e produz os hormônios que eu preciso, que é a serotonina, o hormônio da felicidade, e os bons hormônios tireoidianos, tudo que faz parte do bom funcionamento do organismo para ele se recuperar do ato cirúrgico. Ou seja, para uma boa cirurgia, para um bom resultado, o planejamento é fundamental. Doutor Jorge, eu queria que o senhor falasse. Não tem. Não, tem que planejar, né? Já saber ali que vai sair um
período ali da sua rotina habitual. Então, o planejamento, como tudo na vida, né, doutor? Tudo na vida a gente tem que se planejar bem para não ter surpresas. Quais são as cirurgias mais procuradas agora, nessa época do ano, por exemplo? Olha, nós temos a sazonalidade das cirurgias, mas não é uma sazonalidade, eu vou até ser incongruente, atemporal. Você tem épocas que temos mais mama redutora, mais mamas de aumento com inclusão de prótese de silicone mamário bilateral. Nós temos épocas de contorno corporal. Hoje, como a população está maior, nós temos uma gama enorme de procura, mas sempre capitaneados pelos 4 grandes. Mama, aumento ou diminuição, abdômen, lipoaspiração e rinoplastia, cirurgia do nariz. Essas sempre são procuradas. Agora nós estamos com um boom aí nos últimos 8 anos de implantes de silicone mamário, né? Todo mundo está colocando. Porém, paralelamente, você já observa que pacientes que fizeram a cirurgia de redução do estômago, também chamada cirurgia bariátrica, eles têm uma perda assustadora ponderal. Então, eles perdem 40, 50, 60, 70 quilos, 100 quilos. Eu já tive pacientes que perderam 100 quilos. E eles ficam com excesso cutâneo porque você está toda com sobrepeso, você está obesa, desse tamanho. Quando você opera o estômago, você perde a gordura. O organismo consome a sua gordura, só que não consome a pele. A pele, então, ela não faz isso que a minha mão está simulando, ela não encolhe. Ela só ajeita, ela se deita. Mesma coisa que você jogar um lenço feminino de seda no chão. Você estica ele e solta. Ele vai dar aquela acomodada no chão. Essa acomodada de pele no corpo do paciente pós-bariátrico precisa ser retirada para dar um contorno corporal e melhora da qualidade de vida, inclusive de higiene. Porque as dobras corporais de excesso de pele em paciente que perdeu 60 quilos, ela dá micose, ela dá infecção bacteriana, ela dá assaduras, dá mau cheiro. Então, é uma questão de higiene. Então, o que está acontecendo agora? Pelo volume assustador, no bom sentido, de realização de cirurgias bariátricas no mundo inteiro, a gente está tendo uma procura maior por pacientes pós-bariátricos também, principalmente nos 4 grandes sites corporais: mama, abdômen, braço nessa região e perna na face interna da perna. Então, hoje a procura está sendo muito grande por isso também. Doutor Jorge, é importante a gente lembrar, né, que todo procedimento estético, toda intervenção cirúrgica, ela envolve riscos e a gente precisa reforçar aqui sempre a importância de procurar um profissional qualificado na área, sim? Veja bem, eu além de cirurgião plástico, eu sou perito judicial. Então eu trabalho com a justiça em processos que a paciente processou o cirurgião plástico por estar insatisfeita com o resultado. Mas, paralelo a isso, a gente está vendo uma invasão tão assustadora da cirurgia plástica. Está todo mundo fazendo outras especialidades médicas e também outros profissionais não médicos. Então, ontem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica entrou contra a Sociedade Brasileira de Fisioterapia porque os fisioterapeutas estão fazendo botox, preenchimento, tudo. Se o profissional tem ou não capacidade, eu não questiono. Eu questiono a legalidade, porque a retidão profissional é o básico para dar um bom tratamento e para dar qualidade de vida para os pacientes. Então, dentista fazendo não sei o quê, enfermeiro fazendo não sei o quê, ginecologista fazendo lipoaspiração. Aí não dá, né? Porque eu faço uma pergunta clássica para você e para o pessoal da TV e do pessoal que está nos assistindo. Você operaria a sua vesícula com pediatra? Não. Não. Ninguém operaria a própria vesícula com pediatra. Se você não opera a sua vesícula com pediatra, por que você vai cair nas mãos de um profissional não habilitado para te deixar mais bonita? Ou para tirar o que tanto te incomoda, aquela gordurinha, aquela flacidez, aquela mama caída bilateral. Então, eu não entendo esse esquema do brasileiro. Porque o que acontece? E outra coisa interessante, é uma das minhas maiores fontes de renda, porque a minha clínica tem fama
de consertar problema dos outros também. Então, eu ganho uma grana considerável para pacientes que operaram ou foram mexer com outros profissionais e deu errado, porque sempre dá errado. Sempre dá errado. Se você for fazer uma mama, por exemplo, com um ortopedista, mesmo se ela ficar boa, não foi correto, porque ele não sabe mexer com mama. Ele sabe mexer com o osso da perna e do braço. A anatomia lá dentro da mama ele não sabe. Então, fatalmente, ele cortou um nervinho que vai dar a sensibilidade do complexo aureolo-papilar, que é o biquinho, que é fundamental para duas coisas importantes na vida: a amamentação e a vida conjugal sexual. Então, por que o brasileiro negocia, sendo que tem uma gama enorme de cirurgiões plásticos ótimos para dar qualidade para ele? Sim. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está aí para você conferir, né? O site da Sociedade de Cirurgia Plástica está aí para você conferir todo o currículo do médico que você pretende se operar. Doutor Jorge, eu queria que o senhor falasse rapidamente as redes sociais, quem quiser conhecer mais o trabalho da clínica do senhor, por gentileza. Bom, a minha clínica, ela está localizada no bairro Santo Agostinho, um quarteirão para baixo do shopping Diamond Mall. Todo mundo conhece o shopping Diamond Mall. E eu tenho duas redes sociais. A da clínica, que chama Aesthetic Care, é em inglês, porém eu vou soletrar. É S-T-H-E-T-I-C-C-A-R-E. Você escreve Aesthetic Care em inglês, mas no primeiro T você coloca um H a mais. Eu incluí justamente para ser o dono do nome. E o meu Instagram pessoal, eu transformei, ele era DR Jorge Menezes, eu transformei ele em Vida Após 60, que é um grande projeto pessoal que está indo de vento em popa, graças a Deus, de dar suporte para todos os sessentões e sessentonas, na forma de qualidade de vida sexual, de alimentação, de beleza, de atividade física. Então, é muito interessante. Entrem lá, chama Vida Pós 60, vocês vão achar já aí de imediato. Entra lá e mande todas as perguntas que vocês quiserem, que a gente sempre está lá respondendo. Ou então vá até a clínica, que é Rua Aimorés, 2480, segundo andar. Então, é um quarteirão para baixo do shopping, ali todo mundo me conhece, eu estou lá tem 30 anos, e vocês sempre serão bem-vindas e bem-vindos. Muito, muito obrigada, doutor Jorge, por nos esclarecer aí os mitos e verdades, né, sobre a cirurgia plástica agora, né, nessa época do ano, no verão. Muito, muito obrigada, viu? Um abraço. Por nada, estou sempre aí. Muito obrigado. Também um abraço a todos que nos viram aí. Até mais. Até. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas novamente eu afirmo, é muito rapidinho. Não sai daí não, que já já a gente está com o Manhã da Piedade para você.